Olá a todos do sexto ano, a nossa aula de hoje é de correção dos exercícios de filosofia. Então vamos, página 421. Assinale como verdadeiro, V, ou falso, F, as afirmações que seguem. Os primeiros filósofos preocupavam-se em compreender o mundo e o universo. Para isso, fundamentavam suas pesquisas nas histórias mitológicas sobre os deuses. Falso. Eles faziam o contrário. Fundamentavam suas pesquisas na razão. A primeira preocupação da filosofia é compreender os fenômenos naturais. Para tanto, os filósofos pré-socráticos utilizaram a razão e a inteligência humana. Certo, verdadeiro. Os filósofos da natureza questionavam-se, entre outras coisas, a respeito da origem da natureza e da causa de suas transformações. Verdadeiro. Os questionamentos sobre a origem do mundo e das coisas não são prioridade dos pré-socráticos. Falso. Os pré-socráticos, ou filósofos naturalistas, buscavam, sim, compreender questões sobre a origem do mundo e das coisas. 2. Preencha os espaços do parágrafo a seguir com as palavras em destaque. Os primeiros filósofos, denominados pré-socráticos ou filósofos da natureza, inauguraram uma nova forma de pensar baseada na razão e não mais nos mitos, como faziam seus antecessores. Para eles, as explicações da realidade encontram-se dentro do próprio mundo. Esses pensadores acreditam que não mais os deuses são a origem das coisas e da vida, mas sim que essa origem encontra-se em elementos da natureza. Seguindo. Qual a principal diferença entre os filósofos monistas e os filósofos pluralistas? Bom, vamos lá. Os monistas diziam que a origem de todas as coisas estava em apenas um elemento da natureza. Já os pluralistas diziam que a origem de todas as coisas estava em vários elementos da natureza. Então essa é a principal diferença. 4. Complete o quadro com o elemento considerado primordial por cada um dos filósofos listados na tabela. Tales. O elemento primordial para ele aí é a água. Anaxímenes, o ar. Heráclito, o fogo. Empédocles, ar, terra, fogo e água. Demócrito, os átomos, ou o átomo. Seguindo. Página 422, número 5. Resolva a cruzadinha filosófica de acordo com as ideias estudadas. A base do pensamento filosófico, que razão. 2. Nome dado aos primeiros filósofos pré-socráticos. Lugar onde se encontra o elemento primordial. Natureza.
Modo anterior para a filosofia que explica os fenômenos naturais. Mitologia. O pensamento filosófico é cosmológico. O que é isso? A busca da razão para explicações do universo, do mundo e etc. Cosmológico. Uma das preocupações dos filósofos da natureza, origem. Na mitologia grega, moravam no Monte Olimpo deuses. O pensamento mitológico é cosmogônico, a explicação do mundo, do universo pelos mitos. Cosmogônico. Seguindo. Tales de Mileto e Empédocles tinham ideias diferentes sobre a origem do mundo. Qual é a diferença existente entre o pensamento deles? Tales de Mileto dizia que a origem do mundo, de todas as coisas, era através do elemento água, da água. E já Empédocles dizia que através dos 4 elementos que as coisas surgiram: terra, água, fogo e ar. 7. O pensamento dos filósofos naturalistas tinha características específicas e estabelecia relações que são importantes até a atualidade. Quais delas podem ser identificadas nas alternativas a seguir? Esses pensadores, embora tenham inaugurado o modo racional de compreender o mundo, não apresentaram uma ideia significativa para a construção do conhecimento. Errado. Eles apresentaram, sim, ideias que superaram os mitos. B. Os naturalistas contribuíram expressivamente para a elaboração de teorias em campos diversos do conhecimento, como química, física e matemática. Certo? Dando continuidade. C. O modelo atômico atual tem suas bases nos estudos dos primeiros filósofos. Certo? A questão dos átomos. Com Demócrito. D. Os avanços tecnológicos da atualidade são devidos, em parte, aos estudos realizados pelos pré-socráticos. Certo. Então, as alternativas corretas são B, C e D. 8. Há diferenças entre o pensamento de Heráclito e Parmênides? Para o primeiro, tudo muda sempre. Para o segundo, tudo permanece. Com qual deles você concorda? Por quê? Aí já é uma questão de resposta pessoal. Então, construam as respostas de vocês a partir dessa questão. Você concorda? Qual deles você concorda e por quê? Aí dá a opinião de vocês sobre isso. 9. É para ler o trecho, mas está muito grande. Vamos direto à questão. Nesse trecho do livro, Sofia, após aprender sobre os filósofos da natureza, utiliza da metodologia de observação para produzir raciocínios interessantes sobre a melancia e o gelo. Agora que você também conhece os mesmos filósofos, pode fazer os mesmos raciocínios. Escolha 3 itens que estão próximos a você e pense sobre qual a origem deles. Anote suas reflexões. Também, uma questão pessoal. Aqui vou ajudá-los. Você pode pensar, por exemplo, no lápis. Aí você pega e qual a origem do lápis? Aí analisa o material. É feito de quê? Madeira, grafite. Aí vai fazendo pensamentos acerca desse objeto que você tem em mãos. 3, pode ser até um mesmo, um objeto. Aí vocês coloquem as reflexões de vocês sobre esse objeto.
ou esses objetos, quem quiser fazer de mais de um. Página 424, por fim, tem aqueles nossos esquemas que servem de resumos para a compreensão do conteúdo. Empédocles, que se utilizava dos 4 elementos, ar, terra, fogo e água, dizia que todas as coisas foram criadas a partir disso. Demócrito dizia que era o átomo, aquela partícula mínima. Heráclito, o símbolo era o fogo, do fogo que as coisas surgiram. Anaxímenes, o ar. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro e até um próximo vídeo. Valeu!